Alô amigos, aqui é o Jim das Selvas, que vai tentar compartilhar com vocês a aplicação prática do que está aprendendo sobre esse fantástico jogo que é o Advanced Squad Leader. Desta vez vamos contar com uma novidade, pois além do uso de unidades de infantaria alemã e tropas de comando britânicas, vamos poder contar com 2 morteiros para as unidades britânicas, um de 51mm e um de 76mm. Cujo mecanismo de uso o Jim está aprendendo. E este tema foi abordado em vídeo prévio. Se tiverem interesse, sigam o link acima. Para esta aplicação prática, vamos sair das altitudes frígidas das montanhas dos Balcãs em 1940, onde batalhamos no último episódio, e vamos nos deslocar para o forte calor litorâneo francês, no verão de 1944. Nas proximidades da área de desembarque aliado na Normandia. Mais especificamente, no dia 8 de junho de 1944, D+2, após este desembarque. E vamos encontrar uma unidade de comandos britânicos, próxima à cidade de Amfreville, hub de comunicação viária entre o interior da Normandia em direção a Caen, e a cabeça de ponte aliada no litoral. Através desse sistema viário, é que as unidades de infantaria alemã tentam se aproximar da área dominada pelos aliados. E é vital que essas unidades de reforço não atinjam as áreas próximas ao desembarque e impeçam este processo de ocorrer satisfatoriamente. Nesse cenário, o S-17, denominado a Ridge to Far, serão contrapostas unidades de comando da 1ª Brigada de Serviços Especiais, contra unidades da 30ª e 46ª Divisão de Infantaria alemã. Os comandos vão poder contar com unidades de elite 648 e 458, todas contando com a capacidade de fogo de assalto, que vai proporcionar uma grande vantagem na Advanced Fire Phase, como veremos durante a partida. Além de também contarem com a possibilidade de uso de granadas de fumaça. Os líderes desse grupamento são fantásticos: 8-1, 9-1 e 9-2, com um tremendo poder de fogo, além de uma metralhadora média, 4 metralhadoras leves, um morteiro de suporte de infantaria de 51mm e um morteiro de 76mm acompanhado pela sua equipe. Essas unidades farão sua disposição após a disposição das unidades alemãs. Deverão ser posicionadas a oeste da coluna B do mapa W, cujos limites são representados pela linha verde. Os alemães vão contar com um mix de tropas de primeira e segunda linha, com 6 esquadrões 467 de primeira classe e 6 esquadrões 447 de segunda classe, além de líderes 7-0, 8-0 e 8-1, com uma metralhadora média e 3 metralhadoras leves. Essas unidades deverão ser dispostas no mapa X, a leste da coluna B, cujos limites são representados pela linha azul, com não mais de um Multi-Man Counter por X, e nenhuma deve estar adjacente a outra unidade de Multi-Man Counter. Como regras especiais para o cenário, teremos que todos os X representando florestas serão pomares, não inerentes. Ou seja, apenas a área com o desenho das árvores é que vai contar como mais um obscurecimento da visão. As equipes britânicas de elite de primeira linha não vão se acovardar com o lançamento de números duplos nos dados, e todos vão contar com fogo de assalto. As condições de vitória são: os britânicos vencerão ao fim do jogo no sexto turno, caso obtenham um número igual ou maior a 9 pontos de vitória de infantaria em boa ordem, a leste da coluna K do mapa X,
cujo limite é representado pela linha vermelha. Cada esquadrão e equipe de manuseio de canhões vale 2 pontos. Os meio-esquadrões valem 1 ponto. E cada líder vale 1 ponto, mais 1 ponto adicional para cada modificador menos 1. Por exemplo, o líder 9 menos 2 vale 3 pontos. O Experience Level Rating, ou ELR, será de 2 para as unidades alemãs e 5 para as unidades britânicas. Uma vez definidas as forças envolvidas no combate, vamos para o cenário e a disposição destas unidades. Como definido pelas regras do cenário, a disposição inicial será efetuada pelas unidades alemãs, que deverão ser colocadas para leste, que é a direita, da linha azul, com a limitação de apenas um Multi-Man Counter por X, unidades estas que não podem estar contíguas umas das outras. Com essas limitações impostas pelas regras, as unidades alemãs serão necessariamente dispersas pelo terreno. E a primeira decisão é se o maior poder de fogo disponível deverá ser deslocado para a frente de batalha, para se contrapor imediatamente ao avanço britânico, ou deverá ser reservado mais para a retaguarda, para se deslocar e enfrentar o que for identificado como a principal linha de avanço inglesa. Essa é uma dúvida. A difícil decisão foi a de dispor as unidades 467 de primeira classe em conjunto com as metralhadoras leves, que vão garantir um maior poder de fogo, e os melhores líderes em posições de vanguarda, sob a proteção da casa de madeira e da casa de pedra, para efetuar o primeiro contato com o inimigo. A única metralhadora média, de grande alcance, juntamente com outro esquadrão de primeira linha, vai ficar posicionada ao sul, dando cobertura para este flanco. A metralhadora leve remanescente também vai ser posicionada o mais à frente possível com um esquadrão de primeira linha. Devido à desproporção entre as forças combatentes, eu espero que essas unidades da linha de frente, salvo surpresa, tenham seu moral rapidamente quebrado e deverão se retirar, juntamente com seus líderes, em direção à retaguarda, onde deverão ter seu moral restaurado e vão efetuar a batalha final para impedir o avanço britânico para a linha de vitória. O restante das unidades alemãs vai ser distribuída em espaços regulares pelo campo de batalha, evitando sempre que possível empilhamento e se deslocando assim que possível para impedir o avanço do inimigo assim que essa linha de avanço esteja definida. Definido o posicionamento alemão, vamos proceder ao posicionamento britânico. As unidades britânicas são dispostas com o maior poder de fogo possível nas casas protegidas o mais próximo possível da frente de batalha, e onde devem lançar uma chuva de fogo e de chumbo sobre as unidades alemãs da vanguarda, e esperançosamente quebrando o moral dessas unidades inimigas já durante a Prep Fire Phase. Durante esta mesma Prep Fire Phase, o Jin deverá fazer o debut de sua utilização dos morteiros, com o lançamento da maior cortina de fumaça possível, para permitir o avanço protegido das tropas de assalto na Movement Phase. Levando em conta esse plano, as últimas unidades a serem dispostas são justamente as unidades de morteiros, estrategicamente posicionadas para lançar a cortina de fumaça à frente das posições inimigas. Antes de iniciar a batalha, são necessárias algumas considerações. Estamos no mês de junho e, portanto, os campos estão plantados e vão causar o obscurecimento de mais um para cada X atravessado pela linha de visão. Adicionalmente, apresentarão uma maior dificuldade na movimentação por esses campos,
sendo necessário o gasto de 1,5 Movement Factor por X. Neste período também, os pomares estarão em temporada, o que vai ocasionar um obstáculo total da visão de observadores situados em uma posição mais elevada, como por exemplo as colinas do lado britânico do terreno. E vamos à luta! Nesta fase britânica do primeiro turno, como prometido, no primeiro ato da Prep Fire Phase, os morteiros são ativados para lançar a famosa cortina de fumaça. Para iniciar o procedimento, a distância até o X alvo é medida. Com 4 X's de distância, vamos verificar na tabela To Hit qual o número necessário do lançamento dos dados para que esse X seja atingido pelo morteiro. O número básico é de 7, que vai ser modificado por apenas o número mais 2 devido ao lançamento de munição de fumaça. Não há interferência das outras variáveis da tabela, relacionadas nem ao alvo nem à unidade que está efetuando o disparo. Os detalhes relacionados aos mecanismos do uso de morteiros foram abordados em vídeo prévio, inclusive percorrendo item a item desta tabela. De qualquer forma, o lançamento dos dados vai requerer pelo menos um resultado de 9 para que o alvo seja atingido. É importante lembrar que existe uma limitação na disponibilidade de munição de fumaça, que no caso do morteiro de 50mm é de 7, ou seja, se o resultado dos dados for maior do que 7, mesmo que tenhamos atingido o alvo, não haverá colocação de um counter de fumaça. E o resultado do lançamento dos dados é de 4, com o dado colorido com o número 2. Portanto, o counter de fumaça vai ser disposto sobre o X alvejado, e esse morteiro vai manter o seu rate of fire, podendo tentar novo disparo sobre outro X. E a nova tentativa obtém sucesso, com o lançamento dos dados de 5, e um novo counter de fumaça depositado sobre o X desejado. Infelizmente, como o resultado do dado colorido é de 4, esse morteiro perde o seu rate of fire e termina a sua brilhante participação neste momento inicial da partida. Agora será a vez do morteiro de 76mm, que também vai tentar depositar uma cortina de fumaça sobre o X A4, necessitando de um resultado de 8 ou menos para conseguir o seu intento, pois o número de depleção para munição de fumaça do morteiro de 76mm é de 8. Infelizmente, o resultado dos dados é de 9, o que implica que esse morteiro obteve sucesso no disparo, porém, como esse número é superior a 8, que é o número de depleção da munição de fumaça, esse disparo não teve efeito e o morteiro de 76mm não poderá disparar fumaça até o fim da partida. Além disso, o resultado do dado colorido é de 5, o que implica na perda do rate of fire do morteiro. Como nenhuma outra unidade vai disparar nessa Prep Fire Phase, é chegada a vez da Movement Phase. E a unidade 458, junto ao líder 9-1, vai tentar lançar uma granada de fumaça no XWB4. Para que isso aconteça, será necessário o resultado de 1 ou 2 no lançamento de um dado. E com o resultado de 1, é um sucesso e o counter de Smoke mais 2 é posicionado, com um gasto de 2 Movement Factors. Após esse sucesso, o empilhamento gasta seus 2 Movement Factors restantes e adentra na cortina de fumaça, onde imediatamente são alvos de disparo da unidade 467 alemã, empilhada na casa de pedra junto ao líder -1. Com um Firepower de 6, vai contar com os modificadores de mais 2 pela fumaça, mais 2 pelo obscurecimento causado por 2 X's com pomar, -1 pelo Non-Assault Movement, utilizado pela unidade que entrou na fumaça, e -1 pelo líder -1, portanto com 6 Firepower mais 2. O resultado dos dados é de 6, mais 2 igual a 8, implicando em um Pin Test Check. O primeiro a ser submetido ao teste é o líder, que com um
resultado de 10 falha e fica pinned. E, em seguida, o esquadrão 458, com a metralhadora, passa no teste e permanece ilesa. Na sequência, o empilhamento com 2 esquadrões de comando 648, portando as metralhadoras leves, vão fazer uso da proteção oferecida pela cortina de fumaça e vão tentar se aproximar rapidamente das posições alemãs na Casa de Pedra. Um desses esquadrões adentra a cortina de fumaça, onde sofre o First Defense Fire da unidade alemã, com um disparo a queima-roupa da metralhadora leve. Como é um disparo no X adjacente, é o chamado Point Blank Fire, e o Firepower é dobrado. Portanto, o disparo será de 6 Firepower, mais 3, devido à cortina de fumaça, menos 1, devido ao fato da unidade britânica ter feito uso do Non-Assault Movement, com um excelente lançamento dos dados de 3, mais 2, os fatores modificadores, resulta em um 5, que é um Moral Check. A unidade britânica falha no Moral Test, pois os dados resultam em 8, mais 2 igual a 9, que é superior ao moral dessa unidade, que quer, se tornando Guienne, ou desesperada. Não é lançado nenhum Residual Fire devido aos 3 obscurecimentos da fumaça, e para cada obscurecimento é reduzido uma coluna de Firepower para o cálculo do Residual Fire. A outra unidade de comando britânica entra em outro X adjacente às unidades alemãs e recebe um disparo de 4 Firepower dobrado para 8 Firepower devido ao Point Blank Fire do esquadrão alemão, adicionados mais 3 pela fumaça e menos 1 pelo Non-Assault Movement. O resultado dos dados é de 10, resultando em 12, que é uma perda. O esquadrão alemão tenta em um Subsequent First Fire, com 4 Firepowers, divididos pela metade por ser o Subsequent First Fire, e dobrados novamente pelo Point Blank Fire, com um total de 4 Firepower, mais 3 pela fumaça, menos 1 pelo uso do Non-Assault Movement, que com o lançamento dos dados de 8 resulta em 10, que na coluna de 4 Firepower é mais uma perda. A unidade britânica 458, empilhada com o líder 8-1, também avança para uma posição adjacente à Casa de Madeira, onde sofre um disparo de 4 Firepower da unidade 447 no campo de grãos, mais 3 pela fumaça, mais 2 pelos X's com grãos, menos 1 pelo Non-Assault Movement, com o resultado dos dados de 8, que com os modificadores se torna 12, e a outra perda. O empilhamento com o líder 9-2 se move em direção à Casa de Madeira à sua frente, sofrendo um disparo de longa distância da metralhadora média alemã, a 13 X's de distância, com um total de 2 Firepower, mais 2 pela Casa de Madeira, mais 1 pelo pomar, menos 1 pelo Non-Assault Movement, que com o resultado final dos dados de 9, resulta em outra perda. Como o dado colorido do disparo alemão foi de 1, essa metralhadora mantém o seu Rate of Fire. Os comandos britânicos 648 vão em direção aos X com fumaça e cessam seu movimento antes de adentrar os mesmos, pois já gastaram 3 Movement Factors dos 4 que têm direito. Defensive Phase. A unidade alemã com metralhadora leve, que não efetuou nenhum disparo, lança um ataque contra a unidade alemã do X WB4. Com um total de 7 Firepower que serão analisados da coluna de 6 Firepowers, uma vez que não existe a coluna de 7 Firepower. Mais 2 pelo obscurecimento da linha de visão devido aos X's com pomares. Como resultado final de 10, esse disparo é outra perda. Um outro tiro improvável efetuado pelo esquadrão 467, 4 Firepower mais 4 pelos X com pomar, que implicam em nova perda. Um aspecto dos Starter Kits é que eles permitem com que sejam efetuados os disparos mais improváveis para tentar um resultado positivo na base da sorte.
o que é evitado, no caso do AESL pleno, pela presença dos snipers, que podem ser ativados por esses disparos, causando grandes prejuízos para quem os efetua. Penso em agregar o conceito de snipers nos meus próximos jogos. Chegamos a Advanced Fire Phase, onde, em tese, os britânicos vão apresentar uma vantagem, pois contam com a capacidade de disparo de assalto. Normalmente, as unidades disparam com metade do seu firepower durante a Advanced Fire Phase. As unidades que têm capacidade de disparo durante o assalto são reconhecidas pela barra subscrita no número do firepower. Então vejamos, a unidade alemã 447, ao disparar durante a Advanced Fire Phase, vai poder contar com apenas 2 firepower, metade do valor habitual. Já a unidade de elite britânica 648 vai ter o seu firepower reduzido pela metade para 3 firepower, o que implicaria em uma análise de seu disparo na coluna de 2 firepower, uma vez que não existe a coluna de 3 firepower. Porém, como a mesma possui a capacidade de assalto, os 3 firepower se tornam em 4 firepower, que é um ataque muito mais potente. Enfim, os britânicos resolvem efetuar um ataque com Fire Group, formado pelo esquadrão 458, com a metralhadora leve, associado ao esquadrão 648, também com metralhadora leve, sob empilhamento alemão na casa de madeira adjacente. Como firepower, teremos 3 firepower da unidade 458, que pelas regras especiais do cenário também tem capacidade de assalto, mais 1 firepower de sua metralhadora, com um total de 4 firepower dobrados para 8 firepower por estarem adjacentes à unidade alemã, associados a mais 4 firepower da unidade 648 e mais 1 firepower da metralhadora leve, que são 5 dobrados para 10 por estarem adjacentes, com um total de 18 firepower a serem analisados na coluna 16 firepower. E nesse ponto, os 2 firepower das metralhadoras poderiam ser subtraídos desses disparos sem prejuízo. Como modificadores, teremos mais 4 pela fumaça, que acrescenta sempre mais 1 pelos disparos que partem a partir de um X com fumaça, e mais 2 pela casa de madeira. O resultado dos dados é excelente, 3, somados a 6, resulta em 9, que na coluna 16 firepower é um moral check. O líder passa no teste e o Jin erra, e considera que o esquadrão que o acompanha também passou, quando na verdade ele deveria se tornar pinned. Coisas da vida, principalmente um jogo com tantos detalhes quanto o ASL. Os 2 esquadrões britânicos 648 vão disparar com 8 firepower, mais 3 pela fumaça e mais 2 pela casa de madeira. Novamente o resultado de 3, com o resultado final de 8, que na coluna de 8 firepower é um normal moral check. O primeiro a ser testado é o líder, que fica pinned, pois o resultado dos dados é o mesmo número do seu moral. O esquadrão que o acompanha passa incolor. Empilhamento com líder 9-2, dispara contra as unidades da casa de pedra. 3 firepower do esquadrão, mais 2 firepower da metralhadora, com um total de 5 firepower a ser analisado na coluna do 4 firepower. Mais 3 pela casa de pedra, mais 1 pelo pomar e menos 2 pelo líder, menos 2. O lançamento dos dados é de 8, resultando em 10, que é uma perda. Por fim, o esquadrão com a metralhadora junto ao líder pinned tenta também um disparo improvável de 4 firepower, que o Jin erroneamente computou como 6 firepower, com modificador de mais 4 contra as mesmas unidades da casa de pedra. O resultado dos dados é de 4. Mais 4 igual a 8, que analisados erroneamente na coluna de 6 firepower, resultam em pin test check, que as unidades alemãs não passam e se tornam pinned. Próxima fase, Rule Phase. E a única unidade com moral quebrado no tabuleiro se desloca para junto ao líder, menos 1. Advance Phase.
acontece o primeiro Close Combat da partida, quando os comandos britânicos avançam sobre as posições alemãs da Casa de Madeira. As outras unidades britânicas também avançam um X, conforme é permitido nesta fase, inclusive aquela com morteira de 51 mm, enquanto os esquadrões empilhados com os líderes 9-1 e 9-2 optam por permanecer em suas posições. Vamos ao Close Combat, onde as unidades antagônicas vão entrar em um duelo de vida ou morte. Inicialmente, como esse combate está ocorrendo em uma área protegida, que são as matas e as casas, vamos avaliar se houve uma emboscada. Para avaliar isso, lançamos um dado para cada nacionalidade, e se uma delas tirar um número menor a pelo menos 3 em relação a outra, acontecerá uma emboscada, que tem algumas peculiaridades vantajosas para o lado que embosca. Os dados geram 3 para os alemães, acrescentados 1 devido ao líder Pinhead e 1 para os britânicos. Então, ocorre uma emboscada dos britânicos sobre os alemães. Isso significa que a decisão dos dados será feita de forma sequencial e não simultaneamente, como seria o normal sem emboscada. Inicialmente, os britânicos efetuarão a sua jogada e, caso obtenham o número necessário para eliminar os alemães, isso será feito sem a possibilidade de réplica pelos alemães, o que é uma das vantagens da emboscada. A outra vantagem é que os britânicos terão reduzidos em 1 o valor do seu resultado dos dados, e os alemães vão ter mais 1 acrescidos ao seu resultado. Agora vamos avaliar as relações de forças entre os combatentes. Os britânicos contam com um total de 10 Firepower, contra 5 Firepower dos alemães, uma relação de 2 para 1, e vão necessitar de um lançamento de dados de abaixo de 7 para eliminar os alemães. E caso isso aconteça, a jogada será encerrada com a eliminação das unidades alemãs. Caso o lançamento seja de 7, haverá uma redução de efetivo de uma das unidades alemãs a ser escolhida aleatoriamente. E os britânicos desgraçadamente obtêm 9, menos 1 é 8, superior ao número necessário para um resultado positivo. E nada acontece aos alemães, que agora vão poder efetuar o seu lançamento e vão poder eliminar os seus inimigos. A chance é pequena, pois a razão é de 1 para 2 das forças, sendo necessário um 4 pelo menos. Além disso, devemos lembrar que ainda existe a situação de emboscada, na qual terão o resultado dos seus dados aumentados em 1. E eles lançam um 5, mais 1 igual a 6, e nada acontece. Essas unidades vão prosseguir nesse duelo e terminamos este emocionante turno inglês. Vamos começar esta fase alemã do primeiro turno com a tentativa de recuperação do moral das unidades que tenham seu moral quebrado. A preferência é dada para o atacante, neste caso, os alemães, que não têm nenhuma unidade com moral quebrado. Portanto, passamos para as forças britânicas, que têm uma unidade nessas condições, junto ao líder 8-1. Essa unidade se encontra sob um counter DM e, desta forma, serão acrescidos mais 4 ao resultado dos dados. Serão subtraídos 1 pela posição protegida da Casa de Madeira e menos 1 pelo líder. Infelizmente, o resultado dos dados é de 9, mais 2 igual a 11, e a unidade não tem seu moral restaurado, e o counter DM é retirado. Vamos para a Prep Fire Phase alemã. Esta fase se inicia com o disparo do esquadrão 467, associado à metralhadora leve, com 7 Firepower contra o empilhamento inimigo sob o líder menos 2. Os modificadores mais 1 pelo pomar, menos 1 pelo líder alemão, com um total de 6 Firepower sem modificações. O resultado dos dados é de 8, que na coluna dos 6 Firepower implica em um Pin Test Check. Com o resultado de 12, o líder se torna Pinned.
assim como o esquadrão que o acompanha, com um resultado de 11. Próximo ataque, com o esquadrão com a metralhadora leve sob o esquadrão britânico 648, que se encontra sob a proteção da fumaça, com os modificadores de mais 2 pelos pomares e mais 3 pela fumaça. Será um ataque de 6 firepower mais 5, com o resultado dos dados de 6 mais 5 igual a 11, que não será necessário avaliar na tabela de fogo, pois nitidamente é uma perda. Mas nenhum esquadrão alemão efetuará disparos. E passamos para Movement Phase, onde a ideia inicial será tentar aproximar unidades alemãs do X, onde acontece o duelo corpo a corpo, para tentar modificar a relação de forças combatendo naquele X. Nessa movimentação, o esquadrão alemão 447 sofre um ataque de 6 firepower, com modificador de mais 4 pela fumaça. O resultado dos dados é de 6, mais 4 igual a 10, que implica em uma perda. Nenhum counter de Residual Fire é colocado sobre o X atacado, devido às 4 hindrances relacionadas à fumaça. Na sequência, é efetuado um Subsequent First Fire, que é possível devido ao fato da unidade alemã haver se movimentado em Assault Movement, com 2 Firepower mais 4 pela fumaça, que com o resultado dos dados de 7 signifiquem outra perda. Uma unidade alemã 467 percorre um longo caminho até atingir o mesmo X anteriormente atacado. Esta unidade é então atacada pela unidade inimiga 458, associada à metralhadora leve, com um total de 6 Firepower, com os modificadores mais 1 pelo pomar e menos 1 pelo Non-Assault Movement. O resultado dos dados é de 6, que implica em um Morale Check. Com o resultado de 7, mais 1 igual a 8, a unidade alemã tem o seu moral quebrado. Outro esquadrão alemão que se movimenta recebe um ataque de 6 Firepower, mais 4 pela fumaça, mais 1 pelo pomar, menos 1 pelo Non-Assault Movement. Com o resultado dos dados de 5, mais 4 da soma dos modificadores é igual a 9, significando uma perda na coluna dos 6 Firepower. As unidades alemãs, na retaguarda, avançam sem novos ataques por parte dos britânicos. Passamos então para Defensive Fire Phase, que o jogador britânico não efetua nenhum disparo. E passamos direto para Advancing Fire Phase, na qual as unidades alemãs que não dispararam na Prep Fire Phase poderão efetuar disparos com metade do seu Firepower. Nesta fase, uma ocorrência singular foi o disparo de longa distância da metralhadora média alemã, a 10 axes de distância, sob o esquadrão inimigo 458, junto com a metralhadora leve. Este disparo será de 2,5 Firepower da metralhadora, por estar dentro do alcance ideal de tiro, que é de 12, reduzidos à metade por ser Advancing Fire Phase, e será resolvido na coluna de 2 Firepower. Como modificadores, haverá um mais 1 pelo pomar. Com um excelente disparo de 4, mais 1 igual a 5, implicando em Normal Morale Check, que a unidade britânica não passa e tem seu moral quebrado. Fantástico! Rule Phase, e a unidade alemã se movimenta para a retaguarda. Neste caso, um fato curioso acontece, pois o X, para os quais essa unidade poderia se deslocar, se encontram a mais de 6 Movement Factors que dispõem para tanto. Com isto, essa unidade vai poder escolher para onde se desloca, desde que não quebre as regras de não se aproximar de unidades inimigas conhecidas ou se deslocar para dentro da linha de tiro desimpedida e dentro do alcance ideal de tiro de uma unidade inimiga, ou que termine seu movimento em X adjacente a uma unidade do inimigo. E isto é feito. A
A unidade britânica recém-quebrada se move em direção à Casa de Madeira em C5. Essa unidade não teria necessidade de se movimentar, pois está protegida pela presença de um X que obscurece a linha de visão das unidades inimigas. Porém, opta por se movimentar para a Casa de Madeira, onde vai contar com um modificador de -1 no lançamento dos dados para a tentativa de recuperação de seu moral. Próxima fase, Advanced Phase, onde as unidades alemãs não pinned ou broken poderão se deslocar por um X. O fato importante nessa fase é a unidade alemã 447, que se movimenta para o X B3, onde acontece um melee, com o intuito de reduzir a razão favorável que seus companheiros enfrentam naquela luta. E vamos para o Close Combat, na luta de vida e morte das unidades no X B4. Agora, não existe mais a condição de emboscada, o que vai fazer com que a luta ocorra de forma simultânea e, além disso, a correlação de força se modifica, os alemães contando agora com 13 Firepower, contrapostos aos 10 Firepower dos britânicos. O Close Combat se inicia pelos alemães, mas lembrando sempre de que, como não existe a situação de emboscada, esse embate se dará de forma simultânea. Com 13 Firepower contra os 10 Firepower dos britânicos, será necessário o lançamento dos dados de pelo menos um 5 para se obter algum efeito. E o resultado de 5 implica na redução em uma das unidades britânicas, a ser escolhida de forma aleatória com o lançamento de um dado para cada unidade britânica, que será reduzida de um esquadrão para meio esquadrão. Os britânicos, com uma razão de 1 para 2, necessitam de pelo menos um 4 nos dados para tentar algum efeito, que infelizmente não acontece, pois o resultado é de 9. Vamos proceder à escolha da unidade britânica, que será reduzida para meio esquadrão. Para tanto, será lançado um dado para cada unidade. Primeiro para a unidade 648 e outro para a unidade 458. O esquadrão que obtiver o maior número no lançamento dos dados será o esquadrão que será reduzido. E o esquadrão escolhido é o 457, que é imediatamente reduzido para 248. E passamos para a Rally Phase da fase britânica do segundo turno. A prioridade para a Rally é para os britânicos, que começam pela unidade junto ao líder 8-1 no XD7, cujo modificador será de -1 pela proteção da casa e -1 pelo líder -1. O resultado dos dados é de 4. -2 é 2, portanto, esta unidade tem seu moral restaurado. Os britânicos, por serem os atacantes, têm o direito de tentar um Auto Rally, que será tentado com o esquadrão sob o counter DM no XC5. Como modificadores, teremos então o -1 pela proteção da casa, +1 pelo Auto Rally e +4 pelo counter DM, com a resultante final de +4. O resultado dos dados é de 5, +4 igual a 9, e por muito pouco essa unidade não recupera o seu moral, e o counter DM é eliminado. Na vez alemã, a única unidade com moral quebrado não está acompanhada por um líder, e somente retiramos o counter DM. Na Prep Fire Phase, a primeira atividade é substituir os counters de fumaça +3 por counters +2. A unidade de morteiro de 76mm vai tentar um ataque contra a unidade alemã, portando uma metralhadora média, a 14 axis de distância, sendo necessário o lançamento dos dados de 7 ou menos para conseguir atingir a unidade inimiga. E o resultado é o pior possível, um 12, que além de falhar em atingir o alvo, ainda torna o morteiro inoperante. A unidade de morteiro de 51mm vai efetuar um disparo sobre a unidade alemã no XD5, a uma distância de 7 axis, necessitando de um resultado dos dados de 7 ou menos para atingir o alvo. O resultado dos dados é de 8, e o alvo não é atingido, e é colocado um counter de aquisição de -1 sobre o X atacado.
Como o resultado do dado colorido foi de 2, o Rate of Fire é mantido, e essa unidade tenta efetuar um novo disparo sob os mesmos parâmetros. O resultado dos dados é de 10, o que é uma perda, e é apenas substituído o counter de -1 para -2. Agora é a vez da unidade metralhadora média empilhada com o líder -2 contra a unidade alemã portando a metralhadora média do inimigo. A unidade alemã se encontra a 12 axes de distância, sem nenhum obstáculo entre essas unidades, e o disparo será de 4 Firepower, -2 pela presença do líder, -2. O resultado dos dados é de 6, -2 igual a 4, que na coluna do 4 Firepower é 1 Moral Check. A unidade alemã rola um 7, mais 1 igual a 8, e a unidade alemã quebra. Como o resultado do dado colorido foi de 2, a metralhadora mantém o seu Rate of Fire e o jogador britânico vai disparar contra as unidades alemãs da Casa de Pedra. Com um disparo de 8 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra, mais 1 pelo Pomar, -2 pelo líder, com o modificador final de mais 2. Com o resultado dos dados de 10, nada acontece. Movement Phase, o esquadrão britânico empilhado com um líder 8-1 avança até uma posição adjacente ao X, onde ocorre o Close Combat. O líder 9-1 efetua um Assault Movement em direção à unidade britânica quebrada na Casa de Madeira, onde pretende restaurar o moral dessa unidade na próxima Rally Phase. Com este movimento, sofre um Defensive First Fire do Fire Group da unidade 467, associado à unidade com metralhadora leve empilhada com o líder 8-1. Neste ataque, serão utilizados os Firepower apenas dos esquadrões de infantaria, 8 Firepower dos modificadores de mais 1 pelo Pomar, mais 2 pela Casa de Madeira e -1 pelo líder -1. Com os resultados de 12, nada acontece. Nem mesmo covering, pois esse disparo contava com o auxílio do líder alemão. Uma nova tentativa, agora de Subsequent First Fire, é efetuada, com metade do Firepower das unidades de infantaria, associados ao Firepower da metralhadora leve, com um total de 7 Firepower, a serem analisados na coluna de 6 Firepower, com mais 2 como modificador. E o resultado dos dados é de um 11. Que implica em mais uma perda. Passemos agora para Defensive Fire Phase, onde a unidade 467, com a metralhadora leve, vai disparar sobre a unidade britânica 648, protegida sob a fumaça, com 6 Firepower, mais 2 pelos pomares e mais 2 pela fumaça. O resultado dos dados é novamente adverso para as pretensões teutônicas, com 11, e nada acontece. As unidades alemãs declinam de novos disparos, e passamos para a Advancing Fire Phase, onde a unidade 648 vai retribuir ao ataque que acabou de sofrer, e vai efetuar um disparo de 4 Firepower, mais 3 pela fumaça, mais 2 pelos pomares. Com o resultado final de 15, obviamente, nada acontece. Roll Phase, e a unidade que portava a metralhadora vai abandonar a metralhadora e se dirigir para a proteção da Casa de Pedra, apesar da mesma poder permanecer nessa posição, pois o Pomar nega a condição de terreno aberto. Advance Phase, e as unidades britânicas adjacentes ao local, sob Close Combat, se movimentam para auxiliar nessa luta intensa, que vem ocorrendo desde as fases iniciais da partida. A unidade de morteiro de 51mm também avança, e o restante das unidades britânicas prefere permanecer onde estão. E vamos para a Close Combat Phase, onde a correlação das forças mudou mais uma vez, agora com os britânicos contando com 27 Firepower, contrapostos aos 13 Firepower dos alemães. Além disso, o líder britânico 8-1 ainda dará um modificador vantajoso de -1 no lançamento dos dados.
Como não há emboscada, esta fase acontecerá simultaneamente para os britânicos e alemães. Vamos começar pelos britânicos, cuja correlação de forças em relação aos alemães é de 3-2, que associados ao líder 8-1 requerem um lançamento dos dados de ao menos 7 para obter algum resultado. Os dados resultam em 8, que menos 1 é 7, o que não tem efeito. Agora é a vez do temível lançamento alemão, com uma razão de 1-2, requerendo pelo menos um 4 para algum efeito. E o resultado é próximo, de 5, e nada acontece, permanecendo essas unidades engajadas nessa luta, extremamente perigosa para os britânicos, e passamos para a Rally Phase da fase alemã do segundo turno. Nesta fase, os alemães têm 2 unidades com moral quebrado, sem nenhum líder, e vão utilizar sua prerrogativa para tentar restaurar o moral de uma das unidades através do Auto Rally, e escolhem a unidade no pomar para essa tentativa, pois esta não está sob o counter DM. Com o resultado dos dados de 8, apesar de quase, não consegue a restauração do seu moral, e retiramos o counter DM da outra unidade alemã. Vamos aos britânicos, que gozam de uma situação mais confortável, pois a unidade com moral quebrado está em uma casa de madeira, que proporciona menos 1 aos dados, além de contar com o suporte do líder menos 1, que vai subtrair 1 do lançamento dos dados. Com o resultado de 10, menos 2 igual a 8, que é exatamente o moral desta unidade, que fica imediatamente restaurada. Agora chegou o momento de tentar recuperar o morteiro de 76mm, que vai requerer o resultado de 1 no lançamento de um dado. Desgraçadamente, o resultado é de 4, que implica que esta arma persiste mal funcionante. Prep Fire Phase. E as forças alemãs empilhadas com o líder 8-1 atiram contra o empilhamento britânico na casa de madeira, com 6 Firepower, mais 1 pelo pomar, mais 2 pela casa de madeira e menos 1 pelo líder, com a resultante de mais 2, que implica em uma perda. Movement Phase. E as forças alemãs vão dobrar sua aposta em eliminar as forças dos aliados que se encontram em Close Combat no X B4. E lançam, em direção a este X, todas as forças disponíveis. A unidade 447 avança, de forma protegida, para a posição C4, sem sofrer nenhum ataque. A unidade com metralhadora leve também avança, e vai sofrer um disparo da unidade empilhada sob o líder 9-2 a 7 X's de distância. Analisando a linha de tiro, vamos relembrar uma das regras especiais para esse cenário, que dispõe que os X's com matas são convertidos em pomares não inerentes, ou seja, são X's com obscurecimento da linha de visão, cujo obscurecimento só tem efeito se a linha de visão cruzar a imagem da vegetação. Esse disparo será analisado na coluna de 6 Firepower, mais 2 por 2 X's com pomar, menos 1 pelo Non-Assault Movement, menos 2 pelo líder britânico, portanto, com um disparo de 8-1. O resultado dos dados é de 10, menos 1 igual a 9, que é uma perda. Agora, esta mesma unidade vai sofrer um ataque neste mesmo X do esquadrão empilhado sob o líder 9-1, com 6 Firepower, mais 2 pelos pomares, mais 2 pela fumaça, menos 1 pelo Non-Assault Movement, menos 1 pelo líder menos 1, com o modificador final de mais 2. Com um resultado nos dados de 6, mais 2 igual a 8, que implica em uma perda. Esta mesma unidade ainda tenta um Subsequent First Fire, agora apenas com metade do Firepower da unidade de infantaria, devido ser o Subsequent First Fire, pois a metralhadora não manteve o seu Rate of Fire. Como era de se esperar, ocorre uma perda.
O restante das unidades alemãs se movimentam em direção à vanguarda. As exceções são as unidades 7-0, que se deslocam em direção à casa de pedra do XO-8, e o esquadrão 447, que parte em direção ao X com a metralhadora média alemã abandonada no XH-10. Defensive Phase. E a única unidade a efetuar um disparo é a unidade morteiro de 51mm, sobre a unidade alemã no XC5. Para atingir esse alvo, será necessário o resultado de 7 nos dados, que o lançamento de 8 frustra totalmente. Advanced Fire Phase, que transcorre sem eventos, assim como a Rule Phase, já que não existem unidades sob o counter DM. E passamos para Advanced Phase, onde as unidades alemãs adjacentes ao XB4 se movimentam e entram em Close Combat. Close Combat Phase, fase onde serão contrapostos os 29 Firepower alemães contra os 27 Firepower dos britânicos. Este combate vai ocorrer de forma simultânea, ou seja, os lançamentos de dados dos dois lados serão efetuados antes dos resultados terem efeito. Vamos começar pelos alemães. Um disparo com uma razão de 1-1, necessitando pelo menos 5 para algum efeito. Ele obtém 9, perdendo a oportunidade de eliminar as unidades britânicas. Agora serão os britânicos. Uma difícil relação de 1-2, necessitando de 4 nos dados, que sofrerão um modificador de -1 pela presença do líder -1. O resultado dos dados é absolutamente brilhante. De 3, -1 igual a 2, que aniquila todas as unidades alemãs neste combate. E é com essa fragorosa derrota alemã, que provavelmente vai determinar na vitória aliada deste cenário, é que vamos encerrar esse segundo turno de 6 desta emocionante partida que ocorre neste que é o segundo dia após o desembarque aliado na Normandia. Vamos encerrar esse episódio e respirar fundo diante da calamitosa situação das forças alemãs que acabaram de perder grande parte de seu efetivo. Espero que vocês tenham apreciado esse esforço que o Jin está fazendo para popularizar este fantástico jogo que é o Advanced Squad Leader. Fiquem bem, fiquem seguros. Namastê!